chegou o grande dia da nossa terceira live da semana e essa é uma live muito especial, que eu até costumo dizer que é uma das mais importantes de todas as lives que vão acontecer ao decorrer de toda a semana. Isso porque, quando nós falamos de pele, existe uma influência muito grande entre o eixo intestino-pele. Então a gente não pode negligenciar um fato que é tão importante quando nós estamos falando de tratar disfunções estéticas de cunho inflamatório, como o próprio melasma. Então hoje nós vamos falar sobre o impacto do intestino no tratamento do melasma e como nós, profissionais da área da estética, podemos atuar para conseguir entregar resultados eficazes e duradouros para o nosso paciente, tá? Então vamos começar falando sobre esse tema e para isso eu quero recordar um pouquinho sobre o que nós falamos nos dias anteriores, né? Então, nós mencionamos no primeiro dia da live, na segunda-feira, sobre um tema que é muito pouco falado dentro da graduação, que é a importância da gente entender que a disfunção estética, antes dela ser um problema de pele, ela é uma disfunção, é um preditor de doenças. Ontem nós falamos sobre o impacto da inflamação no tratamento do melasma, já que o melasma ele é inflamatório, e ali nós falamos que nós não estamos dizendo especificamente sobre uma inflamação local, sobre o local da mancha na pele do paciente, mas sobre a inflamação sistêmica que está sendo responsável por ser um dos gatilhos que vai ativar a via da melanogênese e, consequentemente, fazer com que o paciente sofra com o retorno da mancha posterior ao tratamento ou nem mesmo tenha um resultado eficaz, porque nós vamos ter uma ativação direta enquanto nós estamos tentando clarear com o uso do procedimento estético. E hoje nós vamos falar sobre o impacto do intestino no tratamento do melasma. Então, se você está aqui comigo nessa live, você ainda não se cadastrou no workshop O Efeito Rebote, que vai acontecer segunda-feira, dia 19/5 às 20 horas, eu vou pedir para você comentar aqui melasma, que você vai receber o link no seu direct para que você possa se inscrever no nosso workshop O Efeito Rebote, que é online, é gratuito, provavelmente vai ser o nosso último workshop gratuito, então não deixe de participar e adquirir todo o conhecimento que eu vou levar de forma grandiosa lá para você. Eu vou mostrar nesse workshop o passo a passo de toda a metodologia que eu uso para poder atender o meu paciente de melasma e que hoje centenas das minhas alunas experts também utilizam para atender seus pacientes e entregar resultados eficientes e duradouros em cada atendimento que elas fazem. Então ali eu vou abrir literalmente a caixa preta, eu vou mostrar toda a sequência do atendimento que eu faço e qual a importância dessa sequência para você fechar um diagnóstico assertivo para os seus pacientes da raiz causal responsável pelo desencadeamento da mancha. Então ali eu vou mostrar a importância de uma boa ficha de anamnese, o porquê que cada item que está lá dentro daquela ficha é importante, qual a mensagem ela está trazendo de forma oculta para a gente dentro do tratamento. Eu vou mostrar a rastreabilidade metabólica e inflamatória, a importância da rastreabilidade metabólica e inflamatória dentro do tratamento integrativo do melasma, a importância da gente saber solicitar exames laboratoriais. Uma verdadeira expert em melasma integrativo solicita somente aqueles exames que é importante e necessário para atender o seu paciente. Não é bonito sair pedindo qualquer exame, porque isso só encarece o tratamento e o custo final para o paciente para poder executá-lo. A gente pede somente aquilo que realmente é necessário. Mas de nada adianta saber pedir exames se a gente não sabe analisar e interpretar os dados que estão sendo trazidos para a gente através daquela solicitação. E aqui é o grande ouro. Nós não podemos avaliar exames laboratoriais baseado no nível de referência do laboratório, e sim no nível ideal, porque aqui nós estamos buscando por desequilíbrios que antecedem a doença e não a doença em si. Então aqui nós vamos entender que toda a disfunção estética de cunho inflamatório, antes de ser um problema de pele, é um preditor de doenças e por isso ele está no primeiro estágio do adoecimento. Então a pele ela se comunica e uma forma de comunicação direta para nós profissionais da estética é entender que aquela disfunção estética está sinalizando que há desequilíbrios internos. Agora a nossa função é identificar qual é esse desequilíbrio para encontrar a raiz, o gatilho e assim a gente tratar de dentro para fora para proporcionar um clareamento natural da pele sem depender do uso do procedimento estético. E quando esse for necessário, ele vai vir como refinamento da entrega final. Então o procedimento estético, dentro da nossa abordagem, ele nunca vai ser o primeiro pilar. Ele sempre vai ser um pilar subsequente caso haja a necessidade de utilização dele. O nosso pilar, primeiro pilar, ele sempre vai ser
o raciocínio clínico que vai nos levar para a verdadeira origem responsável pelo desencadeamento da mancha. Então, você que está aqui comigo já acompanhou essas duas lives anteriores, que eu venho falando sobre a importância disso, e se você não estava nessas lives anteriores, me permita apresentar a você. Eu sou Kelly Foglia, especialista em melasma integrativo, mentora de profissionais da área da saúde e da estética que desejam aprender a tratar o melasma de dentro para fora, de forma integral. Eu tenho 16 anos de experiência na área da saúde, onde a minha primeira formação é como enfermeira e eu atuei durante esses 16 anos em uma das grandes equipes cirúrgicas de cardiologia aqui no Brasil, que é a equipe do Dr. Fábio Jatene, onde eu trabalhei no Hospital HCor durante muitos anos, no pré e no pós-operatório, e eu sou muito feliz por esse tempo que eu me dediquei ao cuidar dos pacientes dentro da área hospitalar. Eu me reencontrei, eu ressignifiquei o meu propósito de vida quando eu entendi que eu poderia servir o outro de uma outra forma que não cuidar da doença, mas prevenir que ela aconteça. E diante de uma própria dor minha, após sofrer por 16 anos com melasma, eu decidi que eu não seria mais escrava do procedimento estético e eu queria dar um basta. Eu queria tirar aquilo da minha vida. Não seria possível que eu teria que viver com aquilo o resto da minha vida, sendo escrava da maquiagem para poder cobrir as manchas que nem mesmo ela mais era capaz de proporcionar esse alívio para mim. Diante disso, eu fui me especializar na área da estética, então me tornei uma enfermeira esteta, não feliz porque eu tive o diploma, mas eu não tive conhecimento para poder tratar o meu próprio melasma. Eu me formei em Ayurveda e foi ali que tudo começou a mudar para mim. Dentro da Ayurveda eu entendi o corpo, a alma e o espírito como um todo e que nossa pele ela se comunica com tudo que está acontecendo internamente. A partir daquele momento eu quis fazer uma segunda graduação, então eu entrei em cosmetologia estética, onde eu sou muito grata pelo conhecimento que eu adquiri ali, pois sim, a cosmetologia ela é um grande aliado para a gente dentro da parte estética, quando ela vem para um refinamento, para melhorar aquilo que já foi tratado inicialmente na sua causa, na sua raiz causal. E aí eu me descobri quando de fato eu entrei na minha terceira graduação, que foi a nutrição. Então hoje eu cuido de pessoas através da abordagem integrativa, entendendo que o primeiro pilar é a gente tratar a raiz causal, que aqui dentro do melasma é justamente a inflamação. Então nós utilizamos de toda a medicina milenar baseada na Ayurveda, medicina tradicional chinesa e naturopatia para a gente proporcionar um processo de desinflamação e desintoxicação de dentro para fora, atuando nas raízes causal do melasma. Hoje o melasma ele possui 16 raízes e dentro de cada raiz nós tratamos elas com profundidade, proporcionando o próprio clareamento natural da pele, sem a gente depender de procedimento estético. Então hoje eu quero falar na nossa terceira live sobre o impacto do intestino no tratamento do melasma. E para isso eu não poderia deixar de começar essa live falando sobre uma pessoa muito especial quando a gente fala de intestino, né? Então Hipócrates, ele já dizia que toda doença ela começa e termina no intestino. E isso é uma verdade. O intestino ele é o nosso segundo cérebro e ele se comunica com todo o nosso corpo. Então o intestino em desequilíbrio, o intestino que não está saudável, o intestino permeável, com desbiose intestinal, com SIBO, SIFO, ele vai gerar processos que vão impactar no funcionamento de todos os nossos órgãos vitais. Até porque tudo começa na absorção intestinal. Então não tem como eu falar sobre tratamento de melasma negligenciando um órgão que é extremamente importante pra gente. E como a toda disfunção estética não é diferente. Se o intestino, se tudo começa e termina no intestino, quando nós falamos de doença, dentro da disfunção estética isso não é diferente. Então eu preciso olhar para o melasma como um problema de inflamação e não de uma inflamação local, mas de uma inflamação sistêmica, aonde o intestino é o primeiro órgão no qual eu preciso ter esse olhar atento, tá? Então vamos começar entendendo a função do intestino. O intestino ele é responsável por absorver as vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Ele não apenas digere os alimentos, mas também garante que nutrientes como ferro, cálcio, vitaminas do complexo B e outros sejam absorvidos e utilizados pelo nosso corpo de forma eficiente. No intestino, quando ele está saudável, ele é fundamental para poder manter o equilíbrio metabólico, imunológico, energético, impactando diretamente na saúde geral do nosso paciente. Somente um corpo saudável responde ao clareamento natural da pele de dentro para fora.
sem precisar nós precisarmos apoiar nem mesmo no procedimento estético. Então, se você quer tratar o seu paciente de dentro para fora, o primeiro ponto essencial é você aprender a olhar de dentro para fora, focando inicialmente na saúde intestinal. Isso porque cada localização da mancha no rosto do nosso paciente, ele conta uma história. Ele conta uma história de desequilíbrios que precisam ser atuados na sua raiz causal. No primeiro dia da nossa live, eu falei sobre a mancha central, aqui a mancha número 1 da região da nossa testa, que está diretamente ligado aos desequilíbrios do intestino. Ali, eu abordei a importância da gente se atentar aos possíveis e prováveis maiores potências de desenvolver aqui os desequilíbrios intestinais, como disbiose intestinal, constipação, que pode ser funcional ou secundária, quadro de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, quadro de SIFO, que é o supercrescimento fúngico, o quadro de candidíases, que são de repetição, que são as síndromes fúngicas, além das próprias patologias intestinais, como doença celíaca, diverticulite, o próprio intestino permeável, né, quando nós pensamos aqui no quadro de leaky gut. Então, qualquer alteração do órgão, ele pode ser responsável para sinalizar para a gente através da mancha que está realizado aqui na região central. Falei também sobre a mancha aqui na região 8, que está ligado a questões de desequilíbrios do estômago, como reflexo de azia, queimação, refluxo, histórico de H. pylori ou presença de gastrite ou úlcera gástrica já diagnosticada anteriormente com o apoio de uma endoscopia por solicitação médica. Depois eu mencionei sobre a mancha número 9, a mancha 11, a mancha 5. Então, cada localização da mancha no rosto do nosso paciente, ele está trazendo informações de desequilíbrios internos que a gente precisa atuar na sua raiz causal para que a partir disso o próprio corpo reflita com o clareamento da pele. Então não adianta eu focar em procedimentos estéticos, querendo aplicar o melhor peeling, o melhor ácido, o melhor laser, se o corpo está inflamado. O melanócito, ele é uma célula de defesa. Todas as vezes que ele se sentir ameaçado, a forma de proteção é criando mais manchas, ou seja, produzindo mais pigmentos no intuito de causar uma mancha local e assim proteger aquela região que está sendo agredida. Então, qual a finalidade de eu gerar mais processo inflamatório num local que já está inflamado, em um organismo que já está em desequilíbrio? O procedimento estético, ele não é o vilão, só que ele nunca vai ser o primeiro pilar do nosso tratamento. Já o raciocínio clínico, sim. Se o paciente ele tem uma mancha de melasma, é porque o corpo já está dando sinais há muito tempo que tem desequilíbrios internos, como dores de cabeça recorrente, constipação, disbiose, quadro de azia, queimação, cefaleia constante, baixa libido, queda de cabelo, unha fraca. Diariamente ele vem trazendo informações através de sinais e sintomas para aquele paciente de que algo internamente não está bem. Mas a própria correria do dia a dia faz com que o paciente atribua esses sinais, esses sintomas, ao cansaço, porque ficou a noite inteira sem dormir porque o filho estava doente, estava com febre, ou porque está passando por um estresse no trabalho, ou porque está num relacionamento difícil. Ele sempre vai atribuir esses sinais e sintomas a algum contexto que ele está vivendo naquele momento, e não como forma de sinalizar de que ele precisa parar e olhar um pouquinho para dentro. Precisa olhar um pouquinho para si, para que a gente possa estar bem para cuidar do outro. Primeiro a gente precisa cuidar da gente. E como a gente não dá atenção a esses sinais e sintomas, o nosso corpo sábio como ele é, ele vem e coloca uma disfunção estética na nossa pele. Porque a partir daquele momento que eu passar a olhar no espelho todos os dias antes de dormir e ao acordar, aquilo em algum momento vai passar a incomodar o paciente. E se ele der sorte de encontrar um profissional que entende que toda disfunção estética de cunho inflamatório, antes de ser um problema de pele, é um problema de saúde, ele vai conseguir ter mais do que um clareamento da pele. Ele vai conseguir restaurar a sua saúde para devolver, para poder voltar a ter qualidade de vida. Então eu quero trazer esse olhar para você, profissional da estética que está aqui comigo, de entender que o paciente não é uma mancha, não é uma acne, não é uma rosácea, ou uma dermatite atópica, ou um ganho de peso, ou um sobrepeso. Ele é um contexto, um compilado, um ecossistema que precisa ser olhado na sua integridade. A disfunção estética é só mais uma forma do corpo nos comunicar de que algo internamente não está bem. Então não é sobre o procedimento estético, não é sobre a disfunção estética, é sobre o que ele está tentando nos dizer através daquilo.
Só desta forma você vai conseguir entregar para o seu paciente resultados que vão além da estética, que você vai conseguir surpreender e fidelizar aquele cliente, porque ele entende que ele veio em busca de algo que o incomodava, como a disfunção estética que estava causando uma baixa autoestima, que estava causando uma baixa autoconfiança, mas você entregou mais do que ele veio buscar: acolhimento, atenção, qualidade de vida, restaurou a sua saúde. E a disfunção estética, a melhoria da disfunção estética foi só uma parte de todo o processo que você executou. Nunca vai ser sobre a disfunção estética, nunca vai ser sobre o procedimento estético, vai ser sobre a transformação que você é capaz de fazer através da vida do outro no seu trabalho. Então, através do seu trabalho, você é capaz de transformar a vida do outro. É sobre a transformação que você é capaz de gerar em cada pessoa que for atendida por você, e não sobre a melhoria da pele, tá? Então, qualquer desequilíbrio no intestino, ele vai gerar outros desequilíbrios que vão impactar o desencadeamento da mancha para quem ainda não tem, ou intensificar de forma indireta a mancha daquele paciente que já sofre com melasma. Então, através de uma constipação, que ela pode ser funcional ou ela pode ser secundária, um quadro de desbiose intestinal, um quadro de leaky gut, SIBO, SIFO, qualquer um desses desequilíbrios, ele pode impactar estimulando a melanogênese para poder fazer com que eu tenha um excesso de produção de pigmento e então causando a mancha do melasma. E dentre esses todos os desequilíbrios, o mais comum para nós, o mais encontrado de forma corriqueira no nosso atendimento diário, seja através do atendimento online, através do consultório, da clínica, é justamente a constipação intestinal. E aqui eu vou falar de uma constipação funcional e de uma secundária. Eu poderia mencionar cada um desses, mas nós iríamos ficar a noite inteira aqui falando sobre os desequilíbrios do intestino, porque são muitos, e para falar sobre eles eu preciso falar com profundidade para que você consiga ter a compreensão do porquê que aquilo acontece, como que você vai poder atuar para tratar isso de forma integral. Então eu vou focar nos mais comuns, que vai ser o que você mais facilmente vai encontrar no seu consultório e que mais facilmente você também vai conseguir diagnosticar dentro dos seus atendimentos, que é a constipação, que pode ser funcional ou orgânica, tá? Então, provavelmente, você está se perguntando aí, né, Kelly, e o que seria esses desequilíbrios, né? E qual que é o impacto deles dentro do tratamento do melasma? Isso é o que eu vou explicar a partir de agora para você, tá? Então, falando aqui, o meu cabelo está incomodando aqui. Então, falando aqui especificamente da constipação funcional, que é o mais comum dentro do cenário que você vai encontrar nos seus atendimentos, a constipação funcional é aquilo que é ocasionado por causa de uma mudança simples do hábito de vida e alimentação. Então, aquele paciente que normalmente não consome alimentos com fibra e não ingere alimentos líquidos, ou seja, tem uma baixa ingesta de água nas 24 horas e tem um baixo consumo de alimento saudável ricos em fibras. É aquele paciente que come muito fast food, que ele está comendo os alimentos de carboidratos refinados, pão, bolo, biscoito, lanche, e não come alimentos que têm de fato fibra, que vai nutrir o nosso corpo e que vai dar subsídio para que isso facilite a composição ali das fezes para lubrificação e melhor eliminação dela de forma diária. Então, um simples fato da gente, uma simples medida para a gente conseguir tratar a constipação funcional é justamente a gente orientando o paciente sobre um maior consumo de água, e aqui você pode orientar 35 ml vezes o peso nas 24 horas para o paciente que não é praticante de atividade física e 40 ml vezes o peso para o paciente que é praticante de atividade física. Por que essa diferença, Kelly? Porque o paciente que ele pratica atividade física, ele vai transpirar mais do que aquele que não pratica. Por isso, a gente tem uma diferença entre a ingestão de quem pratica e de quem não pratica atividade física, tá? Então, aumentando o consumo da água nas 24 horas e ingerindo alimentos ricos em fibras, automaticamente essa constipação que é funcional vai melhorar. Então, aquele paciente que vai no banheiro dia sim, dia não, ou que vai no banheiro a cada 2 dias, ou que vai todos os dias ao banheiro, mas ele sente que o órgão não esvazia, a gente pode caracterizar como uma constipação funcional e que muito provavelmente com 2, 3, 4 dias de mudança, somente na ingesta de água e no consumo de fibra, já vai conseguir equilibrar novamente o funcionamento diário desse paciente. Mas precisa seguir as orientações rigorosamente, excluindo os alimentos inflamatórios, senão não vai ter grandes mudanças. O segundo tipo de constipação seria a constipação secundária, o orgânico. Então, qual que é essa constipação, Kelly? Aquilo que não vem advindo somente de uma alteração
de estilo de vida e de alimentação, que tenham comprometimento de algum desequilíbrio ou algo patológico secundário a esse acontecimento. E aí uma prática muito simples da gente associar aqui como um exemplo é o hipotireoidismo. Então, quando eu tenho uma alteração da minha tireoide, como o hipotireoidismo, por exemplo, ele vai causar uma lentificação no metabolismo. Então, ele deixa o nosso metabolismo mais lento e, consequentemente, ele impacta no peristaltismo intestinal. Então, aquele paciente que mesmo ele consumindo fibras, mesmo ele ingerindo quantidades ideais de água, o intestino ainda vai ficar preguiçoso. Talvez é um intestino que ia no banheiro a cada 5, 6 dias e com a mudança da alimentar e do consumo de água e de fibra, começa a ir no banheiro a cada 2 dias. Já houve uma melhora drástica? Com certeza, quem ia no banheiro a cada 5, 6 dias, começar a ir a cada 2 dias, já houve uma grande melhora, mas não é suficiente. A evacuação ela precisa ser feita diária e de forma eficiente, pois essa é a finalidade do órgão. Ele tem responsabilidade de absorver as vitaminas e minerais, formando o bolo fecal e para que ele possa ser excretado. Então essa forma de excreção das fezes, ela precisa ser diária, porque ela tem uma finalidade para isso, que é eliminar os dejetos daquilo que não precisa mais estar ali dentro do nosso organismo, que precisa ser eliminado. E junto com isso tem toxinas que foram mobilizadas pelo processo de toxificação hepática, tem hormônios que foram eliminados através da metabolização ali do fígado, que é o excesso de estrogênio. Então nós precisamos fazer a eliminação desses dejetos diariamente. Então a evacuação ela precisa ser diária. E aí o paciente que tem um hipotireoidismo vai acabar tendo um comprometimento do funcionamento do intestino enquanto esse desequilíbrio da tireoide existir, porque ele vai diminuir o peristaltismo intestinal e como um impacto ele diminui ali a motilidade desse intestino, dificultando a saída das fezes. Então aquele paciente que tem constipação, você foi lá, mudou o estilo de vida alimentar e ele ainda continua constipado, você pode ter certeza que provavelmente vai ter um impacto da tireoide. E aí você pedindo o exame de TSH, T4 Live e T3 Live, você consegue fazer essa avaliação. Se o paciente ele tem um hipotireoidismo subclínico, a gente consegue colocar ele em remissão tratando o problema, porque ele vem por deficiências de cofatores desses hormônios. Agora, se ele é já um hipotireoidismo clínico, se ele já tem uma doença instalada, aí ele se torna irreversível, mas a gente consegue controlar com o auxílio de um acompanhamento multidisciplinar junto com a equipe médica endocrinologista que vai prescrever o hormônio T4 para regular o metabolismo através do hormônio que vai ser consumido através da prescrição. Idealmente, é melhor que seja uma prescrição manipulada do hormônio T4 e, quando necessário, do T3, porque eles vão ser bioidênticos, ao invés de a gente colocar o sintético, como o Puran T4, o Levoide, o Synthroid, porque ali o corpo vai ter mais dificuldade de aceitação dele. Então, ter essa avaliação ampla é o que vai determinar qual é a nossa conduta dentro do tratamento. Primeiro, descartar a constipação secundária e cuidar da funcional. E segunda, se não melhora com as medidas funcionais, diagnosticar então a secundária para melhor conduta. Ou nós tratando ou nós encaminhando para uma equipe multidisciplinar. Só assim a gente vai conseguir, de fato, controlar o desequilíbrio do intestino e proporcionar um clareamento natural da pele por a gente dessobrecarregar o órgão do fígado, mobilizar as toxinas que estão retidas e que estão inflamando e intoxicando o organismo, fazer com que o órgão do rim ele filtre mais, porque nós também estamos consumindo água em quantidades ideais, e aí nós vamos conseguir começar a controlar todo esse equilíbrio, né? Começar a controlar todo esse ecossistema. Então tudo começa ali do intestino. Se você não olha para a saúde intestinal, dificilmente você vai conseguir entregar resultados eficazes e duradouros para os pacientes. Aqui eu estou falando da constipação, mas nós temos diversos desequilíbrios, né? Nós temos a disbiose intestinal, que aí eu preciso fazer a modulação intestinal com o preparo do terreno biológico. Nós temos os quadros de SIBO e de SIFO, que no diagnóstico dele a gente tem que entrar com tratamento estratégico para controlar o crescimento exacerbado tanto ali da bactéria quanto da região fúngica. Nós temos os quadros, né, de síndrome fúngica, que também tem um tratamento específico. Aqui eu trouxe o comumente encontrado de forma mais fácil e diária dentro dos nossos atendimentos, mas nós não podemos negligenciar todos os outros. A constipação, assim como a disbiose, ela é algo que está ali no nosso dia a dia. Todo mundo que tem constipação tem disbiose intestinal. Então, aqui eu trouxe os dois mais encontrados e os que você pode tratar de forma mais fácil nos seus atendimentos, mas você não pode esquecer que toda constipação e diarreia está acompanhado de uma disbiose intestinal também. Tem uma alteração da microbiota intestinal e eu preciso reequilibrar
esse terreno biológico, tá? E qual que e por que é importante a gente estar olhando para a causa, né? Por que a causa é desse desequilíbrio da tireoide, isso vai impactar dentro do nosso intestino? Então aqui eu trouxe num gráfico, né? Eu trouxe uma imagem que representa justamente isso que eu falei. Então o hipotireoidismo, ele vai ter alguns estágios. Então nós temos o hipotireoidismo primário, que é quando o problema está diretamente na tireoide do nosso paciente, dificultando a própria produção natural do hormônio. Nós temos ali o hipotireoidismo central, que ele se divide, né, no hipotireoidismo secundário, podendo ter uma causa de um problema na hipófise e no hipotálamo, e aí aqui nós vamos precisar ter um cuidado maior, porque nós vamos precisar encaminhar para uma equipe médica para um acompanhamento em conjunto, porque a gente não vai poder atuar nesse desequilíbrio central, e nós temos o desequilíbrio subclínico, que é a forma mais leve, a forma mais simples de ser encontrado e ser tratado e conduzido por nós que somos profissionais da área da estética, tá? Que é quando nós temos uma alteração do TSH, esse TSH ele se eleva, mas o T4 livre e o T3 livre eles se continuam normais. Ou que eu tenho alteração do TSH, que ele aumenta, eu tenho um T4 livre normal e a partir desse T4 eu tenho um T3 diminuído, porque aí eu tenho um problema tanto na produção do pró-hormônio, quanto na conversão do hormônio T4 para o hormônio T3, mas aqui eu também posso atuar. Normalmente, quando o paciente ele tem um TSH aumentado, ele vem aumentado por uma deficiência dos cofatores. Então eu preciso olhar para o cofator do TSH, que é o ferro, o iodo, o cobre. A alteração em qualquer um deles pode fazer com que tenha uma elevação do TSH para compensar a produção do pró-hormônio, que é o hormônio T4. Quando eu formo o meu hormônio T4, ele precisa ser convertido no hormônio T3 livre, porque no final do dia, a nossa tireoide ela só existe para que a partir dela tenha a formação do hormônio T3, que é o hormônio final ativo que vai de fato regular o nosso metabolismo, que tem função direta sobre o funcionamento dos nossos órgãos. Então não adianta ter produção efetiva de TSH e de hormônio, do pró-hormônio T4 livre se ele não se converte em T3 livre. E aí quando eu tenho uma ineficiência na conversão do T4 para o T3, ele vem normalmente também pela deficiência dos seus cofatores, que seria ali o zinco, o selênio, o magnésio, a vitamina B12 e a B2, vinda também com o auxílio da vitamina D. Então eu preciso olhar para os cofatores. Às vezes o paciente ele é diagnosticado como um hipotireoidismo clínico, onde o profissional médico endocrinologista opta-se por entrar com a reposição do hormônio T4, então eu regulo o hormônio T4 na corrente sanguínea, eu baixo o T4 por causa disso, mas o paciente ele continua com todas as sintomatologias clínicas do hipotireoidismo. Por quê? Porque eu tenho T4 sendo produzido em nível ideal, eu tenho TSH sendo produzido em hormônio em quantidades ideais, mas eu não tenho conversão do hormônio T4 para T3, que é o hormônio ativo, que é o hormônio que de fato tem ação sobre o organismo. E aí o paciente continua sentindo todas as sintomatologias de baixa libido, de cabelo ralo, fino, quebradiço, de névoa mental, dificuldade de emagrecer, né? Por quê? Por causa que ele não tem a conversão do hormônio final, que é ali o hormônio T3. E aí quando você vai e regula os cofatores da conversão, você melhora a conversão. E aí você faz com que o T4 passe a ser convertido e trazer a finalidade. Porém, existem contextos externos que impactam também na conversão do hormônio T4 livre para o T3 livre, como o estresse. O estresse crônico ele pode desviar a produção do hormônio T4 para o T3 para o hormônio T3 reverso, e aí o paciente vai continuar sentindo a sintomatologia. Um paciente que tem uma alimentação muito restrita também pode fazer com que a conversão do T4 vá para o T3 reverso e não para o T3 livre, num ato compensatório. Por quê? Porque se eu tenho o T3 livre, eu vou acelerar o meu metabolismo. E em um corpo que está tendo dificuldade de processar o próprio alimento ali por uma baixa reserva alimentar, isso vai dificultar. Então ele faz um ato compensatório. Então eu preciso entender o contexto que o paciente está. São diversos motivos pelo qual pode fazer com que o T4 livre se converta em T3 reverso e não em T3 livre. Mas aí a gente tem que avaliar cada contexto e eu aprofundo mais sobre isso dentro da formação Expert em Melasma, porque é um pouquinho complexo, mas extremamente importante para a gente entregar resultados realmente eficazes para o nosso paciente. Se eu não compreendo, se eu não entendo isso, eu não consigo tratar a raiz causal. E se eu não trato a raiz do problema, consequentemente meu paciente vai continuar com a sintomatologia. E os sinais e sintomas, eles existem para sinalizar para a gente que algo internamente não está bem. Então o medicamento nem sempre ele vai resolver o problema. Eu falo que o medicamento
muitas vezes ele remedia um problema, né? Mas ele não resolve de fato. Então, se você quer tratar de fato a raiz causal, você precisa entender o que está causando para tratar a causa e não remediar o problema. Que é um caso, por exemplo, muito simples no uso do anticoncepcional. Às vezes o paciente está com ciclo menstrual irregular e opta-se por entrar, por exemplo, com o uso do anticoncepcional. E aí o anticoncepcional, ele faz com que o paciente não menstrue mais ou menstrue somente em determinado momento na pausa da cartelinha e acha que o problema resolveu. Só que ele não foi resolvido, ele foi mascarado, né? Como não tem mais menstruação, entende-se que melhorou, mas na verdade não. Ela só não sabe que o problema existe e aí ele vai se agravar e quando ela se der conta, vai ser quando ela não conseguir engravidar e aí ela vai descobrir que tem endometriose, que tem mioma, que tem SOP e aí vai ficar sofrendo para realizar um sonho que poderia ter sido previamente tratado ou diagnosticado e resolvido ali no início do problema e não ter esperado ele se agravar durante tanto tempo. Então a gente nunca remedia aquilo que pode ter cura. Nós tratamos a raiz causal ao invés de remediar. O remédio ele vem como subsídio inicial para algo pontual que vai ser benéfico enquanto a gente trata a raiz causal, tá? Então aqui, se o meu paciente ele tem uma constipação e ela não é funcional, ela já é secundária, então para eu tratar o problema, eu atuar na raiz da causa. Então qual é? Tratar o hipotiroidismo. Se é um hipotiroidismo subclínico, eu atuo. Se é um hipotiroidismo clínico, eu encaminho para a equipe multidisciplinar e atuo com ele paralelamente, corrigindo os cofatores, porque a grande maioria dos profissionais médicos tradicionais não olham para os cofatores, só para a reposição do hormônio, e aí a gente está aqui para isso, para ser uma equipe multidisciplinar atuando em benefício único, que é o bem-estar geral do paciente em busca do clareamento que nós desejamos quando nós atendemos o paciente de melasma, tá? Aqui eu trouxe essa imagem que representa o intestino bom e o intestino ruim, né? O intestino permeável, o intestino não saudável. E por que que tem um intestino... Por que ter um intestino saudável é importante para a gente ter uma saúde geral? Por quê? Porque isso vai impactar diretamente dentro do nosso tratamento estético. Não tem como eu clarear a pele, não tem como eu tratar a acne, a rosácea, a dermatite, se eu não diminuo o processo inflamatório. Todas as vezes que eu tenho inflamação sistêmica, isso está diretamente ligado ao sistema imunológico do meu paciente, ao sistema de reparação tecidual, de barreira cutânea. Então eu preciso tratar de dentro para fora. E todas as vezes que eu tenho um intestino permeável, todas as vezes que eu tenho um quadro de leaky gut, isso vai impactar diretamente em todas as vias do meu tratamento. E aí o procedimento estético ele vem como um paliativo, ele vem para melhorar momentaneamente aquilo sobre a ação daquele efeito que está sendo aplicado pelo dermocosméticos, pelos ativos que eu vou colocar ali, não importa, né, o nano que veio aqui para poder trazer para a gente maior benefício, mas eu não estou trazendo a causa. Assim que o paciente parar de utilizar, ele vai sofrer com o retorno daquilo que inicialmente nós começamos o tratamento. Então perceba que nessa imagem aqui, à minha esquerda, nós temos o intestino saudável. O intestino com todas as junções dele estão bem apertadinhas, estão bem juntinhas. Então quando o paciente ele vai lá, ele se alimenta, ele consome um alimento, ele faz a trituração, a mastigação efetiva, ele deglute esse alimento, cai no estômago, o estômago começa o processo digestivo, ele forma o quimo alimentar e ele envia para o intestino. Esse alimento, esse quimo alimentar, ele vai transicionar durante todo o intestino, né, vai caminhar em todos os nossos intestinos, formando ali o bolo fecal, para depois ele ser eliminado. Só que quando eu tenho o intestino inflamado, o intestino com disbiose, o intestino com um quadro de SIBO, com sifo, com um leaky gut, eu tenho um alargamento dessas fibras intestinais, então elas ficam mais larguinhas, igual aqui na imagem. Deixa eu colocar minha ponteira para vocês verem, se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho um alargamento aqui da imagem. E aí esse alargamento aqui faz que quando as fezes passem, né, o quimo alimentar passe aqui para ser absorvido as vitaminas, os minerais, né, dentro do intestino, eles caiam nessas fibras, nesses alargamentos aqui que não deveriam existir, mas existe porque o intestino está doente. E aí ele passa toxinas, restos de micro-organismos patógenos, e aí depois daqui do intestino, aqui embaixo eu tenho o meu sangue, eu tenho o vaso sanguíneo aqui, né? Então caiu dentro da corrente sanguínea, ele começa a circular todo o nosso organismo, então ele deixa de ter uma infecção local, né, uma inflamação local que estava ali dentro do intestino e passa a ter uma inflamação sistêmica, porque caiu dentro da corrente sanguínea, circula todo o nosso corpo. E aí isso vai impactar em diversos outros desequilíbrios, como o mais comum deles, a alteração do sistema respiratório, porque quando o sangue ele passar dentro dos pulmões para poder o oxigênio se ligar à célula de hemoglobina e de ferro para carregar o oxigênio para circular os nossos tecidos, os nossos órgãos, ele vai deixar resquícios de toxinas, resquícios de micro-organismos patógenos,
E um corpo que tem uma baixa imunidade vai refletir com resfriados recorrentes, com rinite, com sinusite. Então é aquele paciente que tem um monte de ites da vida. E aí fica tomando antialérgico, fica tomando corticoide, fica tomando antibiótico de forma recorrente e não vai melhorar, porque o problema está lá dentro do intestino. Então, cuidando da saúde intestinal, a gente melhora o padrão pulmonar também. Por quê? Porque eu fecho esses alargamentos e eu impeço que haja extravasamento dessas toxinas e desses micro-organismos patógenos que estão enfraquecendo o sistema respiratório, tá bom? E aí, como consequência, se eu trato do intestino, eu diminuo a inflamação sistêmica, eu sobrecarrego o órgão do fígado, porque ele vai começar a eliminar as toxinas que foram enviadas para lá através da detoxificação, fazendo com que eu diminua a carga tóxica total e, consequentemente, eu ponho o fígado para trabalhar de forma eficiente, que é detoxificar e metabolizar os hormônios. Ou seja, eu permito que haja a metilação hepática, formando assim, então, também a produção da glutationa, que é o nosso maior antioxidante natural, produzido naturalmente dentro do nosso corpo. Melhor do que eu dar antioxidante para o meu organismo, para o organismo do nosso paciente, é nós darmos formas e mecanismo para que o próprio corpo produza naturalmente um antioxidante que ele já faz, que é a glutationa. Por que eu vou prescrever glutationa para o meu paciente? Para ele poder clarear a pele. Por que eu vou prescrever uma curcumina? Eu vou prescrever qualquer ativo antioxidante, anti-inflamatório, para proporcionar um clareamento da pele. Eu posso fazer? Posso. Vai fazer mal para o paciente? Jamais. Mas se eu dou para ele um percussor da glutationa para que o próprio corpo produza o nosso maior antioxidante, é muito melhor. É muito mais eficiente, é muito mais benéfico. Eu nunca devo dar para o nosso corpo aquilo que ele é capaz de produzir. Eu tenho que dar mecanismo e meios para que ele volte a funcionar de forma fisiológica, de forma natural, aquilo que foi criado para sua existência. E assim a gente promove o clareamento natural da pele. Se tem mancha de melasma, está faltando produção de glutationa. Então tá faltando, esse paciente está sofrendo com uma depleção da glutationa. E por quê? Primeiro ponto, porque esse fígado com certeza ele está sobrecarregado. Só que ele só está sobrecarregado por exposição a xenobióticos, ou eu tenho uma deficiência dos cofatores de metilação que está dificultando a metilação hepática também. Então eu preciso saber a causa para eu atuar na causa, para que o próprio corpo responda produzindo aquilo que eu preciso para ter um clareamento. Porque não adianta eu colocar um peeling, um laser, um ácido, causar uma descamação da pele, uma renovação celular, se eu não desligo a torneirinha. Se eu não desligo a torneirinha que está impactando diretamente na ativação da via de produção de melanina. Então eu vou lá, desligo o interruptor, dou um mecanismo de produção natural e aí o corpo responde proporcionando um clareamento. Da mesma forma que o corpo ele cria e forma a mancha para sinalizar que algo internamente não está bem, quando eu trato o desequilíbrio ele responde com clareamento natural. Por quê? Porque ele voltou a produzir os antioxidantes naturais. Ele voltou a conseguir promover aquilo que é capaz de clarear a nossa pele. E é isso que a gente faz, então a gente trata o melasma de dentro para fora, tá? E quando eu falo de intestino, eu não posso esquecer do mecanismo super importante dentro desse contexto, que é o eixo intestino-cérebro, né? O intestino, ele é o nosso segundo cérebro, ele conduz parte de tudo que a gente faz e do que a gente é. Eu falei ontem sobre o impacto do intestino na saúde mental, né? O melasma ele tem uma influência direta com o estresse. Então, o paciente que sofre de estresse crônico, ele vai ter maior produção de cortisol. E o cortisol ele ativa direto a via da melanogênese, sem nem mesmo ele depender de nenhum outro desequilíbrio secundário. Então, aquele paciente que está vivendo um luto, que perdeu alguém, algum ente querido, que está com um relacionamento conturbado, que está num relacionamento abusivo, que tem passando um problema no trabalho, com o filho, com amigos, que vive sob estresse, que tem uma liberação de cortisol constante, que nunca produz ali a melatonina, porque está sempre com excesso de cortisol, impactando ali no sono de qualidade, fazendo com que ele tenha insônia, dificultando o processo de detoxificação. É mais fácil de ter o escurecimento da pele, é mais difícil de controlar a mancha do melasma. Então, por que esse paciente está passando por isso? É algo que está acontecendo hoje e que eu preciso de um acompanhamento ali próximo de um psicólogo. É caso que vai ter de ter que entrar com um psiquiatra para controlar algo muito agudo, para que ele volte à sua essência e tenha ali o início da sua vida, né, entrando no trilho novamente. Ou ele está num estado depressivo, num estado ansioso, porque ele tem uma neuroinflamação.
Se o paciente está no estado depressivo e ansioso porque ele está com uma neuroinflamação e eu atuo na neuroinflamação, eu tiro ele do estado ansioso e depressivo, porque hoje de 90% a 95% da nossa serotonina é produzida naturalmente dentro do intestino, enquanto nossos 40% a 55% da dopamina também é produzido lá. Então a serotonina é o hormônio da felicidade, a dopamina é o hormônio do prazer. Então, se tá ansioso e se tá depressivo, num estado ansioso e depressivo, tá faltando produção dos hormônios. E aonde que eles são produzidos? No intestino. Então eu preciso de neurotransmissores para formar esses hormônios. E aonde que eu consigo, né? Quem é o estímulo dos neurotransmissores? É o triptofano. Aonde que eu consigo o triptofano? Através da alimentação. Qual a alimentação? Proteína. Então eu preciso consumir proteína para que a partir da proteína eu forme, né, o triptofano, e através do triptofano forme-se um neurotransmissores que vai dar origem à dopamina e à serotonina. Mas se eu tenho um paciente que tem um quadro de hipocloridria com baixa produção de ácido clorídrico, que vai dificultar a digestão da proteína, onde eu vou fermentar essa proteína, onde eu vou proporcionar um desequilíbrio da microbiota intestinal, proporcionando muito mais um crescimento maléfico do que benéfico, eu não vou conseguir produzir neurotransmissores, mesmo eu consumindo a proteína. Por quê? Porque eu não tenho um sistema gastrointestinal apto para receber essa proteína, para digerir essa proteína, para formar o triptofano, para dar origem aos neurotransmissores e os hormônios. Então não é só consumir, é verificar se ele está apto para receber e aí então formar. E aí aqui entra a avaliação, o olhar integral, de entender como que está a funcionabilidade do sistema gastrointestinal do meu paciente. E aí, para isso, a gente tem nutricionista integrativa, né, dentro da formação Expert Melasma, que disponibiliza dietas anti-inflamatórias com foco no paciente de melasma para a gente proporcionar essa desinflamação e desintoxicação de dentro para fora. Provavelmente ela deve estar aqui, a Tami Liz, é uma nutricionista incrível, ela é uma grande expert da formação Expert Melasma, que entrega resultados de 90% a 95% do clareamento da pele dos pacientes dela, sem uso de nenhum procedimento estético. E isso é muito grandioso. E ela vem aqui para somar dentro da formação Expert Melasma. Claro que a dieta sozinha, ela não vai entregar um resultado rápido que nós buscamos, mas ela está dentro do nosso primeiro pilar. Então ela é o primeiro pilar, e como você, profissional da área da estética que não é nutricionista, não pode estar prescrevendo dieta, porque a prescrição alimentar é um ato, uma conduta exclusiva do nutricionista, ela entra como esse subsídio, disponibilizando dietas anti-inflamatórias assinadas por ela para que você possa tratar o seu paciente de dentro para fora, sem ser acusada de estar infringindo uma legislação de um órgão regulador que não é o seu. Então aqui nós temos todo um ecossistema montado para que o aluno ele tenha autonomia dentro do seu atendimento. E aí, em contrapartida, ali em paralelo à mudança do estilo de vida e da alimentação, nós temos todas as estratégias avançadas para fazer detoxificação, ou seja, fazer esse fígado voltar a detoxificar, então fazer detox de fígado, fazer a modulação corporal, a modulação intestinal, toda a parte do que precisa para poder controlar o ecossistema para receber ali a suplementação necessária, que foi evidenciada através de um exame laboratorial de falta ou de deficiência. Então nós temos todo um passo a passo de uma metodologia validada para poder entregar o mais rápido possível o processo de desinflamação e desintoxicação do corpo para a gente poder promover esse clareamento. Então só para você ter ideia, hoje, em torno de 18 dias, a gente já consegue ter ali um clareamento de 40% a 50% do clareamento da pele, conseguindo chegar até 90% em 45 dias de tratamento. Ou seja, hoje o método matriz do melasma, que é a metodologia da FEM, ele tem duração de 45 dias. Então, 45 dias a gente consegue clarear até 90% da pele, sem a gente fazer nenhum uso de procedimento estético, nenhum laser, nenhum peeling, nenhum ácido, absolutamente nada, somente utilizando de um sabonete natural com ação antioxidante e anti-inflamatória e a recuperação da barreira cutânea através de um hidratante regenerador. É a única rotina de skincare que o nosso paciente utiliza dentro do método matriz melasma. Sabonete suave, hidratante regenerador. Mais nada, e a gente consegue até 90% do clareamento. Claro que vão ter melasmas que têm muitos anos, melasma de 10, 15, 20, 30 anos, que passou por muitos procedimentos anteriores, que já foi muito agredido, então é uma mancha dérmica, profunda, resistente a tratamentos anteriores.
e aí você não vai conseguir chegar em 90% do clareamento, mas você vai clarear em 50%, 60% no clareamento natural. Se o paciente quiser continuar com você fazendo rotinas anti-inflamatórias e ter paciência para poder esperar que os outros 40% clareiem de forma natural com mais 4, 5, 6 meses, perfeito. Agora, se o paciente ele quer um resultado mais rápido, depois de você ter tratado todas as raízes causal, de você ter identificado o órgão de choque, o desequilíbrio, a raiz, os gatilhos, atuado sobre ele, você pode entrar com um refinamento só para entregar o resultado final mais rápido. Por quê? Porque você já preparou esse corpo para utilizar do procedimento estético. Então aqui a gente vai conseguir ter as duas entregas, ou a entrega apoiada no procedimento estético de forma segura, depois de ter tratado todas as raízes, ou você vai conseguir um clareamento ali em torno de 80%, 90%, 95%, sem precisar apoiar no procedimento estético, tá? Então nós não podemos negligenciar o eixo intestino cérebro. Da mesma forma que nós precisamos nos atentar pelo eixo intestino-pele, a gente precisa utilizar também do eixo intestino cérebro. Por quê? Porque se eu tenho um comprometimento na saúde emocional do meu paciente, isso vai refletir dentro do tratamento. Um paciente com estado ansioso e depressivo por uma neuroinflamação não vai controlar a mancha do melasma, que enquanto eu tiver liberação de excesso de cortisol no momento que não era para estar acontecendo isso, vai ter a ativação da melanogênese e, consequentemente, também vai ter o desencadeamento da mancha de forma mais intensa, dificultando o clareamento da pele ou causando o retorno dela. E aqui é muito fácil para a gente conseguir identificar uma disbiose intestinal. O primeiro passo para a gente diagnosticar uma disbiose intestinal é através da sintomatologia do paciente. Então, o paciente que tem queixa de constipação, diarreia, candidíase vaginal, infecção urinária de recorrência, que tem flátulos com odor fétido, né, que tem micose de unha, que tem caspa capilar, são sintomas que vão mostrar pra gente uma alteração do intestino que favorece o crescimento de parasitas. Mas o exame laboratorial, ele também traz isso pra gente. Então nós temos aqui o analito do eosinófilo e do basófilo, que traz pra gente que quando em alteração, ele está mostrando pra gente a presença de parasitas intestinais, ou seja, de parasitose, presença de processo alérgico tardio ou de alergia instalada. Então, pelo simples analito de um hemograma, que custa em média de 28 a 40 reais, eu consigo ter uma noção geral sobre a saúde do meu paciente. Então, esse paciente aqui em específico, ó, ele está com eosinófilo de 5,8. O eosinófilo tinha que estar abaixo de 1%. Acima de 1%, ele traz a provável presença de quadro de parasitose, processo alérgico tardio ou alergia. Mas quando o eosinófilo está acima de 3, ele traz mais do que essa mensagem para a gente. Ele traz um alerta importante de processo alérgico tardio. Ou seja, exposição de baixo grau de algo de forma contínua que está causando esse processo inflamatório. E aí uma forma muito simples da gente diagnosticar a provável fonte é através da alimentação, que na maioria das vezes vem com um paciente que tem intolerância ao glúten e à lactose, mas consome o glúten e a lactose, seja de via direta ou de derivados. Então, quando a gente vai e faz a exclusão desses alimentos e faz a inclusão dele de forma estratégica, a gente consegue fazer com que o paciente tenha auto-observação sobre o seu corpo, entendendo que o que inflama e o que causa essa inflamação através de uma intolerância, ou por um processo alérgico ou por uma intolerância. Então, essa paciente minha em específico, ela tinha uma constipação muito severa, e aí quando ela se alimentava, tinha acesso a alguma alimentação de glúten, o intestino soltava. Então nós fizemos toda a modulação corporal, focando no terreno biológico também, cuidando do terreno biológico e fazendo a exclusão dos alimentos e inclusão. E a gente entendeu que ela tinha uma intolerância não só ao glúten, mas à lactose também. A partir daquele momento, a vida dela mudou, porque ela parou de ter crises de rinite e sinusite, que ela tinha praticamente mês sim, mês não. Ela tinha muito processo alérgico de pele, então ela é uma paciente atleta, então ela corria, ela faz corrida de rua, e todas as vezes que ela ia correr, ela tinha muito prurido na corrida, porque quando a gente está correndo, a gente tem a liberação ali da histamina, né? Então, pacientes que transpiram, que tem uma sobrecarga hepática, libera histamina, e isso gera processo alérgico de coceira mesmo, de prurido, e aí isso vinha de uma deficiência aqui, de uma barreira cutânea também, um intestino, né, que não estava saudável, estava dificultando e contribuindo para esse cenário. Então, essa paciente, ela tinha constipação,
ela tinha um eosinófilo acima de 1%, não só de 1%, mas de 3%, um basófilo alterado e um monócito alterado também. Como que eu consigo diagnosticar de forma simples um quadro de parasitose? Fazendo um cálculo de MEB. Então, paciente que tem um monócitos mais o eosinófilos, mais o basófilos acima de 9, ele traz pra gente clareza de quadro de parasitose. Essa paciente não precisa nem somar, né? Praticamente aqui, só o monócitos dela já ultrapassou quase que 6, né? Então é 8,6. Então 8,6 mais 5,2 mais 0,4, eu já ultrapassei aqui há muito tempo a margem de segurança para poder levantar a não hipótese aqui do quadro de parasitose. Então essa paciente, ela tinha parasitose intestinal, ela tinha intolerância ao glúten e à lactose e tinha um fígado totalmente sobrecarregado, causando vários desequilíbrios secundários que gerava ali no desencadeamento da mancha pela ativação da via inflamatória mesmo. Então quando eu fui lá, eu modulei esse intestino, eu preparei o terreno biológico, eu suplementei as deficiências nutricionais e eu foquei na saúde hepática para poder fazer com que o fígado detoxificasse de forma eficiente, mobilizando as toxinas que estavam retidas, mas mais do que isso, produzindo glutationa em nível ideal, consequentemente, essa pele clareou de via natural, sem precisar ir para o uso do procedimento estético, tá? Então, um simples exame de um hemograma já traz pra gente muita clareza sobre o que o nosso paciente pode ter. Aqui, quando a gente olha para o VCM dela, que é o volume corpuscular médio, nós temos aqui um VCM de 78. O VCM ele tem que estar dentro do nível ideal de 88 a 92. Abaixo de 88, ele traz para a gente possível quadro de anemia ferropriva, ou seja, falta ou deficiência de ferro, que pode ou não estar associado também à alteração do grupo hemo, pensando aqui especificamente mais na B9 e na B12, tá? Então aqui, para um simples hemograma, eu já consigo detectar possíveis desequilíbrios, como a anemia ferropriva. Essa paciente minha tinha anemia ferropriva de 12, ela tinha uma ferritina de 12, ou seja, os parasitas, eles se alimentam dos minerais e das vitaminas, especificamente do ferro, que eles gostam muito. Então, um paciente que tem uma desbiose intestinal importante, que tem uma dificuldade na absorção nutricional, isso vai impactar diretamente aqui dentro do nosso cenário da anemia. Então, não precisa esperar meu paciente ter uma anemia crônica para eu poder atuar, né? O ferro ele é extremamente importante para ele carregar o oxigênio junto com a hemoglobina. Então, o paciente que tem uma deficiência aqui do ferro, ou seja, que tem um baixo estoque de ferritina, isso vai impactar no reparo tecidual e, consequentemente, vai impactar também no tratamento estético, porque eu vou lá, coloco um peeling, um ácido, um laser, eu promovo a descamação, ou seja, eu quero fazer uma renovação celular num corpo que não consegue fazer um reparo, vai gerar mais processo inflamatório, vou ativar mais a via da melanogênese, porque eu vou estimular a produção de melanina através dos melanócitos que está tentando se defender porque o corpo está inflamado. Então, eu preciso de ferro. O ferro é importante para o reparo tecidual, assim como o zinco, assim como vários outros vitaminas e minerais, que é importante para o funcionamento do nosso corpo e para o reparo tecidual também, tá? Então, um simples hemograma consegue permitir que a gente tenha uma avaliação geral sobre a saúde do nosso paciente. Então, sim, o intestino ele é um dos pilares fundamentais dentro do tratamento do melasma se eu quero entregar resultados duradouros para os meus pacientes. Então, o fígado, o estômago e o intestino são 3 raízes fundamentais que regem, tá, todo o processo inflamatório e de desinflamação do organismo também. Não tem como eu tratar o melasma sem que eu trate o sistema gastrointestinal e hepático do meu paciente. São 3 vias extremamente importantes que a gente vai ter que atuar dentro de todos os tratamentos do melasma, independente de qual origem causal seja aquela inflamação inicial. É aqui que começa o tratamento de forma eficaz. Então, quando eu entendo que cada localização da mancha no rosto do meu paciente está me contando uma história de forma integral, eu deixo de olhar para a mancha e começo a olhar para as mensagens que aquele corpo está me dando, através dos sinais e sintomas, dos relatos que meu paciente vai trazer no preenchimento da ficha de anamnese e da ficha de rastreabilidade metabólica inflamatória, que eu quero mostrar para vocês dentro do workshop O Efeito Rebote. Lá dentro do workshop O Efeito Rebote eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma consulta avaliativa que vai te permitir identificar qual é a raiz causal do melasma e como você, profissional da estética, vai poder atuar para tratar o seu paciente de dentro para fora.
Tá bom? Então não perca o nosso workshop. Se você não se inscreveu no workshop, eu vou pedir para você comentar melasma aqui, que você vai receber o link no seu direct para você se inscrever no workshop que vai acontecer segunda-feira, dia 19, às 20 horas. O workshop ele é online, é gratuito, então não perca essa oportunidade. Vão ser 2 horas de aula profunda de fisiologia e fisiopatologia dentro dos desequilíbrios que vão narrar toda a análise e interpretação do exame laboratorial, criando esse raciocínio clínico e laboratorial estruturado para você sair de uma esteta comum e se tornar uma referência em tratamento integrativo, tá bom? Eu vou convidar agora uma aluna, uma expert da formação Expert em Melasma, que é a Shilaína. Ela é esteticista e cosmetóloga e é graduanda em biomedicina também e vai compartilhar toda a sua experiência com a formação Expert em Melasma. Oi, Shilaína! Oi, Kelly, tudo bom? Boa noite! Que honra, boa noite! Shilaína, queria agradecer pela oportunidade de ter você aqui na live com a gente. Eu sei que você se dispôs o seu tempo para ficar aqui, né? Deixando ali o esposo, as crianças, para poder estar com a gente aqui. Então é uma honra ter você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho a sua experiência aqui com a formação Expert em Melasma, com cada uma das pessoas que estão aqui nessa live com a gente, por favor. Então, a honra é minha, né? Desde já, muito obrigada pelo convite. É a melhor mentora, né? Eu já venho de vários outros cursos, posso falar isso com propriedade, né? Então, eu me chamo Shirlaína, eu atuo já há quase 5 anos na estética e sempre fui mais levada para o melasma, né? Porque eu também tenho melasma, né? E como eu tenho a causa, tenho aqui o melasma latente, né, em mim, então eu procurava um tratamento definitivo, algo que trouxesse para mim segurança e que eu pudesse ter uma vida normal. Estava cansada já de, como muitas pacientes minhas, de fazer tratamento, peeling, laser e não resolvi. Então, quando eu conheci a Kelly, né, já vim de outra formação, né, também de melasma, com um olhar integrativo. Só que o curso, né, Kelly, como eu compartilhei com você, quando eu conversei com você, quando eu me atraí pela FEM, a minha maior preocupação era o suporte, né? Eu falei para você, Kelly, me preocupo muito com relação ao suporte, porque eu já fiz outros cursos, alguns focavam em produtos, outros focavam você ficar ali refém àquela pessoa, e eu quero liberdade, né? Assim como eu quero proporcionar liberdade também para as minhas pacientes. E assim, eu fui muito acolhida, né, por você e pelas meninas também, a Jéssica principalmente, na época, que me deu muita segurança. E eu posso te garantir, né, e para você também que está aqui na live, que foi o melhor investimento. Melhor investimento. Porque assim, eu não parei para, como eu falei para a Kelly, não parei para me dedicar 100% à FEM. Mas quando eu assisti as aulas, eu digo, nossa, como ela faz com a metodologia dela ser simples, né? Eu tinha visto, já tinha conhecimento, já atuava na integrativa, mas eu tinha muita insegurança, né? Eu tinha, por exemplo, uma coisa que me prendia, a interpretação de exames laboratoriais, né? E foi algo assim que mudou muito rápido a chave, né? E eu pude levar para as minhas pacientes mais segurança, né? Eu consigo, vendo você falando aí dos exames, e assim, só em olhar, né, a gente já sabe identificar se já está com anemia ferropriva, se está com deficiência de vitaminas, se a gente tem que corrigir ali simplesmente a parte alimentar, o Vietnã me falando aí, comentando, que conseguiu clarear e consegue clarear, às vezes só com a mudança de estilo de vida. Acontece isso hoje com as minhas pacientes. Hoje mesmo atendi uma paciente que ela está, eu nem fiz nada estético com ela. A gente está no início do protocolo, né, do tratamento, e a pele dela, eu fui fazer a limpeza de pele dela hoje, e ela falou, doutora, minha pele está muito mais clara, todo mundo está percebendo. E agora que a gente está na primeira etapa, a gente está com 21 dias, a primeira dieta que você disponibiliza dentro da FEM, né? E isso é liberdade, né? E isso é muito satisfatório, em poder proporcionar mudança de estilo de vida para as pessoas. Como você falou, a questão do intestino, eu pego muita paciente com desbiose, com constipação, né? E a gente poder mudar isso, levar
essa mudança, né, na vida das pessoas, proporcionar saúde para elas, é o que me move, né? É o que me faz trabalhar. E hoje eu tenho a liberdade de atender não só na minha cidade, mas em qualquer lugar do país, ou até mesmo fora do país. E isso a Fê me proporcionou, né? Como vocês sabem, eu tenho 2 meninos pequenos, então a minha vida é muito corrida. E ter essa liberdade, né? E saber identificar cada raiz, saber tratar, saber identificar ali através do mapa e resolver, né, a causa, não só maquiar, né, mas saber resolver a causa em qualquer lugar do país, isso para mim não tem preço. Então, todo o investimento, eu vi uma futura aluna sua comentando aqui que já estava ansiosa para saber o valor do curso. Eu digo para você, vem para frente. Faz investimento, não te preocupa com o valor. Na primeira paciente, você já recupera o teu investimento. Vale muito, muito, muito a pena. Né? Eu não me arrependo de não ter começado antes, mas eu sempre acredito assim no plano de Deus. Né? Eu sei que eu conheci a Kelly no momento certo, eu conheci a Fê no momento certo, né? E eu só tenho gratidão, Kelly, assim, com relação ao faturamento, você nem me perguntou, mas com relação ao faturamento, em um mês de FEM eu consegui aumentar quase em 60% o meu faturamento. Nossa, né? que incrível. Por que isso? Conhecimento, né? Então, se você é uma profissional que procura conhecimento e levar mudança e estilo de vida para a sua paciente, não focada simplesmente no dinheiro de ganhar ali do procedimento estético, vem para a FEM. A FEM é para você. Porque aqui na FEM você vai ver que a Kelly, o filho fala, né, Kelly, tu é uma ninja, né? Não sei como é que tu consegue, né? O atendimento, a gente coloca lá no grupo as perguntas. Quando eu vejo a Kelly tá respondendo várias perguntas, eu digo, gente, como é que ela dá conta de tanta coisa, né? E ela não deixa nenhuma perguntinha lá para trás. Ela consegue abraçar a gente de verdade, consegue tirar as dúvidas, né? E você ter essa, às vezes, você tem uma dúvida, pegou uma paciente desafiadora, e você coloca lá, Kelly, peguei uma paciente assim, 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 estou insegura nisso. Ali, assim, questão de minutos, às vezes, a Kelly está ali respondendo. Então, para você que está indecisa com relação se vem ou não para a FEM, eu digo para você que venha. É o melhor investimento. Foi até hoje o melhor curso que eu fiz em relação à integrativa. Eu estou fazendo uma pós-graduação na medicina integrativa e a FEM, se a Kelly mudar o nome, vai ser uma pós-graduação, porque é muito completa. É muito completa, não deixa faltar nada, nada. Então, tudo que a gente precisa saber sobre saúde, sobre tratar desequilíbrios, equilibrar intestino, eixo cérebro, né? Corrigir, tem até modulação, né? Então tem tudo, não vai faltar nada. Se você procura proporcionar para a sua paciente saúde, a FEM é para você. Obrigada. Enquanto você estava falando, Tirolina, eu me recordei de quando a gente começou a falar pela primeira vez ali, né? Que você falou, eu não sei se eu venho, porque eu já venho de uma formação também, né, em melasma integrativo, tenho medo de ser mais do mesmo, de não agregar tanto valor para mim dentro do que eu já faço, né? E aí eu falei para você, melhor do que eu falar para você sobre a FEM é você conversar com alguém que já tenha vindo do mesmo curso que você, né? Então aqui não é sobre de onde você veio, mas eu não quero que ninguém venha para dentro da formação porque eu quero que venha pelo dinheiro, eu quero que venha para transformar vidas, né? E aí quando você veio para a formação Expert Melasma, que você me falou que o que te deixava triste, além do suporte, né, de não ter o suporte ali nos momentos que você precisava, de insegurança, às vezes só uma pequena orientação que já desbloqueava ali o conhecimento para poder você fluir dentro do atendimento, era não ter uma metodologia clara, né, não ter um método para poder seguir, porque eu falo que às vezes a gente adquire muito conhecimento, às vezes o profissional que está passando para a gente aquele conhecimento, ele é muito bom, ele é muito incrível, a gente adquire um conhecimento amplo, mas o problema é você encapsular esse conhecimento para atender o paciente na prática. É quando a gente vai na prática que a gente tem a dificuldade de exercer aquilo que a gente adquiriu através daquele curso, daquela formação, daquela mentoria. E esse foi um cuidado que eu tive aqui com a FEM. Então eu falei que todas as minhas frustrações com mentorias, cursos, formações anteriores, era não conseguir ter um método para poder aplicar, que me trouxesse segurança, um passo a passo para seguir, que não fosse um copia e cola, que fosse um passo a passo que me desse
me proporcionasse a oportunidade de tratar o paciente dentro da sua individualidade, mas com clareza sobre o que eu deveria ou não fazer. Então, quando o método Matriz Melasma ele vem dentro da formação, ele vem para isso, né, Sheilaína? Saber o passo a passo. Então, o método ele é dividido em 3 etapas. Então, nós temos a primeira etapa, que vai proporcionar a desinflamação e desintoxicação de forma eficiente num tempo curto de espaço. Depois a gente tem o equilíbrio e aí a gente tem a fase final, que vai ser a gente precisar ou não ir para o refinamento, onde muitas pessoas, pacientes não chegam nessa etapa, fica só na primeira e na segunda etapa, como a Sheilaína falou que ela teve um retorno hoje, onde essa paciente já está vendo melhoria, né, da pele dela, do clareamento, as pessoas já estão percebendo o clareamento da pele na primeira etapa ainda do tratamento, ou seja, ainda tem 2 etapas à frente e ela já está vendo o clareamento. E aí é quando entra de fato o conhecimento ele é libertador, quando você identifica a verdadeira raiz do problema e você atua sobre ela, o próprio corpo proporciona esse clareamento. E aí, como consequência, o faturamento é uma consequência, né, Sheilaína? O faturamento é uma consequência de vidas que estão sendo transformadas. Porque um trabalho bem feito, né, Kelly? Assim, desculpa te interromper. Não, mas quando você consegue ter um raciocínio clínico e você consegue ali identificar o que de fato está causando o melasma, né? Assim, sim. Você dá o direcionamento para a gente, você olha, existe essa forma, mas cada paciente ele traz uma história. Cada paciente ele traz a vida dele, a forma de alimentação dele, estilo de vida, e você poder raciocinar, você poder entender, né, através de exame, através só a ficha que você dá de rastreamento metabólico inflamatório, aquilo ali para mim já foi muita coisa, né? Sim. Muita coisa mesmo, porque já dá um direcionamento para você, a paciente não consegue ter ali os exames para levar para você na consulta, mesmo sem os exames, com a sintomatologia clínica do paciente, você consegue ter uma visão grande, você já consegue resolver muita coisa, né? E você já consegue equilibrar e identificar de fato quais são as raízes. Aí você tratar. Então, isso assim, simplificou muito, né, o processo. Antes eu trabalhava, eu fazia, eu até falei, eu faço isso. Não, eu já faço assim, Kelly. Só que quando eu entrei na FEM, que eu vi, eu disse, nossa, como é mais simples. Nossa, Sim. como eu estava querendo reinventar a roda. Verdade. A roda já existe, não precisa reinventar, né? É só seguir, é só seguir. Exatamente, né? Então, para mim, como você falou, a outra profissional, ela pode, né? Ela é muito boa, né? Mas, assim, a forma que ela traz de informação complica muito, né? Então, a forma que você traz, tudo mastigado, tudo muito simples. É gostoso de assistir às aulas, né? É prazeroso assistir às aulas, ver você falando. Eu fico, assim, babando com tanto conhecimento, né? E eu fico, assim, muito grata, né? A Deus, a você, por ter decidido, né, dividir conosco, profissionais, tanto conhecimento, né? Então, para mim é uma honra hoje fazer parte da FEM. É uma honra poder mudar tantas vidas através dessa metodologia que você idealizou, né? Então, para mim, realmente é uma honra, né, ser mentorada por você. Eu sou muito grata, né? E a gente tem que dar honra, né, a quem nos deu honra. E eu honro a sua vida, né, por essa oportunidade. Eu tenho certeza que as outras meninas também que participam da FEM, que fazem a FEM, têm esse mesmo sentimento, porque a gente vê a sua entrega. Não é simplesmente vender um curso numa plataforma, não é isso, não é sobre isso, é sobre mudanças de vida, é sobre você levar o máximo de saúde. Eu sempre falo, quando a gente tem o conhecimento, é libertador, né? E você quer, quando muda a sua vida, você quer mudar a vida de muitas pessoas. É esse sentimento que eu tenho no meu coração, e eu sei que é esse sentimento que você tem. Por isso que, assim, o céu é o limite para você. Eu falo que as pessoas que chegam até nossa vida, elas são uma extensão de quem nós somos, né? Então, você é uma extensão do que eu acredito. Você acredita nos mesmos valores que eu, você tem as mesmas crenças que eu, você tem os mesmos valores inegociáveis que eu. Então, a gente precisa acreditar no mesmo que o outro acredita para a gente viver aquilo que a gente está disposto a viver para transformar, né, Sheilaína? Então,
ter você Verdade. dentro da formação Expert Melasma é uma honra para mim. Eu falo sempre para vocês, né, que eu falo que a honra é um dos meus valores inegociáveis, porque se a gente não honra o outro, a gente dificilmente vai conseguir fazer com propósito aquilo que a gente busca e que a gente quer fazer como uma vida, dentro da nossa vida, que eu sempre falo assim, como você quer ser lembrada quando você não estiver aqui, né? Como que você quer que as pessoas lembrem de você quando você não estiver mais aqui? Eu quero ser lembrada pelos feitos que eu fiz, né? Eu quero ser lembrada pelas vidas que foram transformadas através do meu conhecimento. Eu quero ser lembrada como alguém que defendeu que o melasma se trata de dentro para fora, que o melasma, antes de ser um problema de pele, é um problema de saúde. Então a gente precisa escolher como a gente quer ser lembrado. Como a gente quer ser lembrada é o que vai mover a gente fazer o que a gente faz todos os dias com excelência. Então acho que honrar, né, o conhecimento é o primeiro ponto. Eu vou abrir aqui para as perguntas para a gente poder responder, Shilaína. Eu vi que a Tami está aqui. A Tami é a nutricionista da formação Expert Melasma, que disponibiliza o plano alimentar incrível para a gente poder conseguir agregar valor dentro do nosso atendimento e começar de fato a tratar o paciente de dentro para fora dentro do nosso primeiro pilar. Nós temos alguns pilares, mas o primeiro pilar é o pilar da mudança mesmo do estilo de vida e da alimentação, e ela vem com esse coração grandioso, proporcionando isso de forma genuína para cada aluno que está dentro da formação Expert Melasma. Aproveitando que você está aqui, Tami, obrigada por isso. Você é uma peça fundamental dentro da formação e de cada vida que é impactado com essas pacientes que sofrem, né, com melasma e vivem a transformação que a metodologia permite, tá? A Tami, tô feliz de você estar aqui. Deixa eu ver. A Sabrina entrou. Ah, você estava aqui? Eu vi que você comentou, Shilaína. Desde o início. Desde o comecinho, né? Aí a Mara falando, rico esse conhecimento. A Vanessa está perguntando, você utiliza a lâmpada de luz de Wood? Eu acho que a lâmpada de luz de Wood ele é bastante importante, ele facilita bastante a avaliação para a gente da mancha, mas ele não é insubstituível. Eu acho que uma avaliação a olho nu, entendendo ali a dimensão da mancha, a proporção dela, o tempo de vida dela, isso vai permitir com que você tenha uma avaliação tão fidedigna quanto a luz de Wood. E como a nossa promessa dentro da formação Expert Melasma é permitir que você tenha liberdade geográfica de atendimento, independente do local onde seu paciente esteja, ter a luz de Wood não seria viável para a gente, já que o nosso atendimento, né, no foco nosso não é no atendimento presencial, mas no atendimento online. Então, dentro da formação, eu ensino e capacito o profissional a conseguir avaliar as manchas do melasma, trazendo clareza sobre se é uma mancha térmica, epidérmica, mista, profunda, resistente a tratamentos anteriores. Então, a gente consegue fazer essa avaliação através da mancha, sem a gente necessitar ali da luz de Wood. Mas para quem atende presencial e tem a luz de Wood, com certeza é um equipamento tecnológico que vem para somar dentro da avaliação, tá bom? A Mara perguntou também, eu já tenho cliente esperando antes mesmo de fazer o curso. Com essas aulas gratuitas já consegui chamar a atenção delas. Parabéns, é isso mesmo. Eu gosto de paciente de aluno que chega já colocando a mão na massa. Eu falo que o conhecimento que não é colocado em prática é o conhecimento engavetado. Então é a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro e rasgar ele. Não vai servir para absolutamente nada. Então vem para cá, adquire o conhecimento e vamos colocar a mão na massa para transformar muitas vidas e a partir dessas vidas transformar a sua vida também. Esses pacientes que estão esperando já vai pagar a tua tempo, tá? Vai. Com um único atendimento que você fizer, você paga 100% da formação Expert Melasma e ainda tem lucro. O ROI é imediato. Eu falo, inclusive as alunas falam que, pelo amor de Deus, você aumente isso aqui muito rápido, porque isso aqui é ouro. E a finalidade não é essa, a finalidade é levar esse conhecimento para mais pessoas, para que a partir desse conhecimento a gente transforme tantas outras vidas, né? E eu quero que você venha e fique comigo aqui e que a gente vá construindo toda uma jornada junto, dentro das várias mentorias que a gente tem aqui junto, tá bom? A Tainá falou, você suplementa com manipulado via oral ou alimentação? Tainá, a gente tem todo um ecossistema montado, né, Charlaine? Então a gente tem a parte do pilar alimentação e a gente tem a parte da suplementação avançada em busca do processo de desinflamação e desintoxicação e a gente tem a suplementação da via de equilíbrio também. Então a gente tem vários estágios que a gente segue dentro do tratamento. E aqui dentro da formação Expert Melasma, eu não faço a venda de nenhum produto. A finalidade não é fazer com que o aluno fique restrito à compra de produtos comigo. Eu quero que o profissional ele tenha autonomia
para poder atender o seu paciente, criando o seu próprio kit de tratamento. Então, dentro da formação, todo o ecossistema que foi montado aqui é para que você tenha conhecimento para conduzir esse atendimento dentro da prescrição 100% manipulada. É só a prescrição manipulada que vai permitir você ter um atendimento de fato individualizado, porque o produto comercial ele é engessado, tem ali a miligramagem, os ativos e você não consegue modificar, ou remover, ou incluir, ou aumentar a dosagem. Então isso só a manipulação permite pra gente. Então você vai ser capacitada para fazer isso de forma incrível, como a Sheilaína faz, né, nos seus atendimentos, para ter a autonomia. Ela queria ter autonomia, ela não queria ficar dependente da compra de procedimentos. E é isso que a gente faz, a gente capacita você para você não ficar dependente da compra de nenhum procedimento, nenhum produto comercial, tá bom? Kelly, só para finalizar, assim, eu peguei uma paciente agora, né, que eu falo assim, nossa, Deus manda cada desafio para mim, se ele tá mandando é porque eu tenho condições de cuidar, né, e eu peguei um caso que ela é muito, muito alérgica há anos, e ela chegou até mim, uma senhora, inclusive, com a pele rasgada, já ferida mesmo. E o dermatologista, ela trabalha com vários dermatologistas famosos aqui em Fortaleza. E um deles falou assim, olha, é o seguinte, tu vai ficar só hidratando essa tua pele, não tem mais jeito, por conta da tua alergia, não tem mais jeito, vai ficar só com hidratação mesmo. E ela disse que foi para casa arrasada, né? E pediu a Deus que Deus mostrasse alguém de repente aparecer para ela. Kelly, quando eu postar o resultado dela, que está sendo construído, lindo, e o depoimento dela, Meu Deus. Já tô assim, ansiosa. Eu tô assim, encantada. Ela falou para mim, a pele dela, Kelly, tava rasgada, ferida mesmo, Nossa. ferida. E eu fiz assim, tudo personalizadozinho, tudo bonitinho, né? Tratamos, e ela tinha uma glicemia totalmente descompensada, diabetes mesmo, tomando medicamento e tudo. E a gente conseguiu até equilibrar isso. Olha que legal. Muito impactada com o resultado dela, sabe? E é engraçado que um paciente que tem diabetes, ele está totalmente glicado, né? A glicação levou-se ao estágio da diabetes. E aí um paciente glicado, ele não responde a nenhum tratamento. Qualquer ativo que você coloca, né, que tem a finalidade de descamar, de renovar ali, fazer a renovação celular, vai causar mais sensibilidade, mais agressão. Então o primeiro ponto é normalmente desglicar esse corpo, né? Tirar essa glicação, esse excesso de glicação. E isso nenhum produto faz, né? Não faz. E assim, a FEM é tão completa, gente. Se você tá com dúvida, vem logo. Ela tinha mancha, Kelly, uma mancha. Eu não tirei foto, né? Assim, eu foquei na face. E ela tinha mancha no corpo inteiro. Os braços dela eram todo preto, sabe? Tinha uma mancha na região do abdômen que eu vi, né? Ela me mostrou o corpo todo e eu vi. Mas assim, eu não registrei fotos. E essa semana ela veio para mim, né, para a gente começar o refinamento. Agora que a gente começa o refinamento, porque eu preciso fazer nela o refinamento, a gente clareou muito, muito, muito. Ela não tem mais as manchas no braço, ela não tem mais. E ela falou assim, Sheilaína, eu nunca mais na vida te largo. Eu disse, ai, que coisa linda. Ele fideliza, né? Não tem como não fidelizar o cliente. Não. Ela falou, você salvou a minha vida, Sheilaína, quando vários médicos me disseram não, disseram para mim que eu não tinha mais solução, né? Você conseguiu me dar essa pele que eu tô hoje, né? Então, gente, a FEM, ela não é só para melasma, não é só para melasma, você consegue tratar qualquer disfunção. Essa paciente específica, ela tem um quadro alérgico, ela tomava medicamentos específicos, injeções todos os meses para esse quadro alérgico, e a gente está conseguindo um equilíbrio que, assim, eu estou impactada, né? Cada dia, cada paciente, cada história que a gente vai construindo, eu vou, assim, agradecendo, né? Por isso que eu falei para você, Kelly, eu honro a sua vida por isso. Eu sou grata, porque hoje eu posso proporcionar saúde, qualidade de vida para as minhas pacientes, e é isso que eu precisava, era isso que eu buscava. E dentro da FEM, eu consegui, né? Então, eu vou falar demais, eu falo muito, né? Não, mas tá maravilhosa. É tanta coisa, assim, eu sou tão grata a essa formação que eu acho, assim, que é importante trazer, né? É importante dividir, porque às vezes você pode estar aqui na live e ter dúvida se vale a pena ou não investir, né? Você vem como eu, cansada, eu tenho mais de 20 anos só na área de melasma. Você tem todos os cursos que você imaginar, eu já fiz de
né? Então, assim, eu cheguei aqui na FEM e fiquei. Então, hoje eu não vejo necessidade nenhuma de procurar fora da FEM outro curso, porque não tem, realmente não tem necessidade. A Kelly, ela entrega tudo aqui, ela não deixa nada nas entrelinhas. Então, não tem necessidade. Não tem necessidade de você ir procurar fora da FEM outro curso. Você vai receber aqui tudo compilado, tudo organizado. É só você sentar, botar o bumbum na cadeira de fato e aprender, né? E Estudar, assistir as né? aulas, ficar e estudar, né? Se E você gosta. eu fico muito feliz de ver esse relato, porque é sobre isso, né, Shelaine? É sobre quantas vidas pode ser impactada através do nosso conhecimento, quanta gente pode servir o outro e amenizar dores que ela já vem há tantos anos tentando solução e que não consegue. É sobre a transformação, né? A transformação que a gente pode gerar através do nosso conhecimento no outro. Eu vi que a Lélia está aqui também. A Lélia é uma grande expert da formação Expert Melasma, é um dos nossos maiores cases aqui. Ela está aqui maravilhosa. Obrigada, Lélia, pela sua presença. A Tainá falando, eu já tirei a vesícula, será que preciso de alguma suplementação? Porque nunca me falaram nada sobre isso. Sim, tá, Tainá? Todo paciente que faz a remoção da vesícula biliar precisa fazer a substituição da remoção. Então, você precisa procurar um profissional habilitado para poder fazer essa prescrição para você, para que você precise utilizar, porque você vai precisar utilizar dela para o resto da vida, né? 70% do nossa bile, ela é formada por sais biliares, e a gente precisa da bile para poder fazer a quebra de gorduras, lipídios, carboidratos, que vão ser essenciais para poder fazer a absorção das vitaminas K, que é a vitamina K, A, D e E. Normalmente, pacientes que têm a remoção da vesícula biliar tem mais tendência para ter deficiências da vitamina K. E aí você vai ter duas vertentes, ou você suplementa a ausência do órgão e o próprio corpo é capaz de poder fazer a absorção natural dessas vitaminas e minerais através da alimentação, ou você suplementa a deficiência. E aí é o que eu sempre falo, melhor do que você dar o que o corpo é capaz de produzir, é melhor você suplementar a ausência. Então, nesse caso, é melhor você suplementar a ausência do órgão para que o próprio corpo consiga fazer a absorção natural do que você ficar escrava ali da suplementação para o resto da vida. Então, aqui a gente tem várias experts, a gente está aqui com a Shilaína na nossa live, que é incrível, você pode estar entrando em contato com ela para você poder estar fazendo um agendamento, eu tenho certeza que ela vai te acolher e vai conseguir te conduzir dentro desse atendimento. A gente tem várias outras experts aqui que estão comentando nas lives que você também pode estar entrando em contato para poder estar te ajudando. Infelizmente, não é todos os profissionais médicos que têm esse olhar cuidadoso para poder fazer a prescrição da substituição do órgão que foi removido, mas todos os profissionais da área integrativa, seja ele médico ou profissional da área da saúde, né, não médico, podem estar fazendo essa prescrição para você para a substituição da remoção do órgão, e isso é extremamente importante para a qualidade da sua vida, tá bom? Eu vi que bastante gente comentando melasma, então se você entrou aqui agora, né, e ainda não se inscreveu no workshop O Efeito Rebote, aproveite para comentar melasma aqui nessa live, para você receber o link, para você se inscrever no workshop O Efeito Rebote, que vai acontecer segunda-feira, dia 19/5 às 20 horas. Lá eu vou abrir a caixa preta e vou demonstrar na prática todo um atendimento de uma paciente ao vivo, para você verificar qual é a nossa metodologia e como nós fazemos para tratar o paciente de dentro para fora. A Jéssica maravilhosa está aqui também. A Jéssica é também uma expert da formação Expert Melasma. Eu vi que ela já tinha respondido para você agora. A Raquel falando, Shilaína Marques, um amor. Acho que ela te conhece, Shilaína. Raquel Rocha. Ela mesma. A Tainá colocando, melasma não tenho, mas acho que minha saúde mesmo. Sinto que está super inflamada. A Lélia aqui respondeu, maravilhosa. A Mara, tô feliz de saber que você vai fazer parte do nosso time de expert, tô aqui ansiosa para poder te conhecer. A Kathleen Vermudes também é uma expert maravilhosa da formação Expert Melasma. A Letícia Salomão também é uma expert, entrou na última turma da formação Expert Melasma, tá comigo na mentoria Authority também e tá arrasando. Deixa eu ver o que mais que tem de mensagem. A Danilda falou, fiquei com uma dúvida, quem pode fazer o curso? Terapeuta naturalista e terapeuta integrativa? Pode. Todos os profissionais da área da saúde podem fazer a formação Expert Melasma, trabalhar com a parte integrativa. Todo profissional da área da saúde que tenha pós-graduação em estética também pode fazer. Esteticistas, dermatologistas e todos os terapeutas integrativos também pode. Então, naturopatista, quem trabalha com a naturopatia, quem tem a Ayurveda, quem tem a medicina tradicional chinesa, também pode fazer, porque praticamente diria que 80% da formação ela rege dentro da medicina milenar, da Ayurveda, da medicina chinesa e da
naturopatia, tá bom? Então, você sendo naturopata, você pode fazer a formação Expert em Melasma. A Aline também é uma expert da formação Expert em Melasma, a Soraya, a doutora Andréia, dermatologista incrível, ela também é aluna da formação Expert em Melasma. Convido vocês a conhecerem ela também, ela estava na nossa live de ontem, está aqui hoje, ela é maravilhosa. A Jaque também é aluna da formação Expert em Melasma. Deixa eu ver quem mais. Quanto tempo dura o curso, Vanessa? A formação Expert em Melasma, ela tem duração de 12 meses, então durante 12 meses eu fico te acompanhando próxima ali. Essa turma vai ter uma condição super especial, algo que a gente nunca fez até hoje dentro da formação Expert em Melasma, então não perca o workshop, porque as primeiras pessoas a se inscreverem na formação Expert em Melasma vai ter uma condição super especial que a gente nunca fez até hoje. Então é importante você estar lá, mas a gente tem a formação por 12 meses, mas a gente vai dar um bônus especial para essa turma agora de maio, tá bom? A Camila perguntando quanto tempo de estudo da FEM para começar a aplicar. Isso depende muito do qual você vai se dedicar. Então a gente tem aluna aqui que com 30 dias, que faturava 600 reais por mês, começou a faturar 31 mil por mês com 30 dias de formação Expert em Melasma. A Lélia que está aqui, a Lélia é um grande case de sucesso, o faturamento dela mensal era de 7 mil reais e com 3 meses ela já estava faturando 30 mil, depois ela passou para 45 mil, ela faturou R$500 mil com a gente em 15 meses de formação Expert em Melasma. Então assim, o tempo que você leva para começar a atender com a metodologia é o quanto você vai se dedicar a estudar a metodologia. Se você tirar 15 dias para você estudar ela, você estuda e você já começa a atender seu paciente. Aproveitando a Shilaína que está aqui com a gente, quanto tempo, Shilaína, você levou para entrar na FEM e começar a atender o seu paciente com a metodologia? Eu comecei no primeiro mês, Kelly. Até te falei, né? Quando a gente teve aquela reunião, eu estava com faturamento estagnado, né? Assim, e depois da frente travou. Então, eu tive um aumento de faturamento bem significativo com 30 dias. Eu estava estacionada mais ou menos em 20, né? Aí escalonei já para 35. E agora eu tô bem melhor já também. Tá vendo? Eu falo que é a dedicação, né, Shilane? O quanto você se dedica é o quanto você vai conseguir ter resultado com a formação. Quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai adquirir o conhecimento, mais rápido você vai ter resultado também. Exatamente. Quanto mais tempo, assim, se você, no caso do Júnior, né, que ele tirou 30 dias, focou, e em 30 dias ele conseguiu, assim, crescer vertiginosamente, né? Maravilhoso também, Marlon. E, assim, eu, nos primeiros 30 dias, eu já trabalhava com a integrativa, mas quando eu comecei a assistir às aulas da FEM, foi uma mudança de chave. Apesar de eu já ter o conhecimento, mas o conhecimento que eu tinha me travava muitas vezes, porque é muita informação. Sim. Então, você tem que ter realmente disponibilidade e dedicação. Então, o tempo, não existe um tempo. Você que vai determinar seu tempo, né? Eu fui a partir de 30, o Marlon também. Mas se você se dedicar, tirar tempo para se dedicar a estudar, o quanto antes você vai ter 15, 20 dias, já está atendendo a tua paciente e já está conseguindo trazer para ela resultados, né? Porque Exatamente. a FEM entrega tudo, né? Você, nas primeiras aulas, você tem uma aula de fisiologia, então você consegue ali entender direitinho o mecanismo de ação da melanogênese, você consegue ver a cascata, você consegue entender a ação de tudo, você consegue entender que o sol não é o vilão, então já te dá um conhecimento que em outras formações não dá. Né? Então, só na primeira aula, você já consegue fechar a consulta, já consegue fechar a paciente. Assim, o tempo ele é muito relativo, depende da sua dedicação. Exatamente. Eu vi que a Cristiane perguntou aqui, a formação capacita para atendimento online. O nosso foco, o nosso slogan aqui da formação é o atendimento online. Então, toda a metodologia da FEM, ela foi criada para o atendimento online. O meu objetivo é fazer com que você fure a bolha do digital para que você possa atender pacientes independente do lugar que ele esteja. Hoje, a grande maioria das experts que são cases de sucesso, como a Shilaína, a Lélia, a Tami e tantas outras alunas que estão aqui, a Kathleen Bermudes, a Bárbara, atendem em torno de 40 a 45% dos pacientes delas são fora do país. São pacientes que estão nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Por quê? Porque elas não precisam do procedimento estético para atender o paciente de dentro para fora. Então, o nosso foco é fazer com que você não precise se tornar referência na sua cidade ou no seu estado, mas no Brasil todo e ficar até fora do país. Então, nosso objetivo é o atendimento online, é te capacitar para você ter liberdade geográfica
para atender seu paciente em qualquer lugar que ele esteja, para você ter tempo de qualidade com quem você ama. Então você pode atender com a metodologia no presencial? Pode. A Sheilaína faz atendimento presencial, mas ela ganhou a liberdade geográfica de não ficar presa só no atendimento presencial e poder atender o paciente dela independente de onde ele ou ela esteja, porque a metodologia permite esse atendimento à distância, entregando o mesmo resultado do atendimento presencial, tá? A Camila está perguntando: precisa de biorressonância para limpar o terreno biológico? Não, a gente não utiliza da biorressonância. Se você tiver conhecimento e quiser utilizar a biorressonância, você pode, mas como o nosso objetivo é o atendimento online, trazendo conhecimento mais amplo, de forma eficiente dentro do que a gente busca, a gente não utiliza da biorressonância para isso, tá? A gente traz todo o conhecimento dentro do exame laboratorial, da ficha de rastreabilidade metabólica e inflamatória, do entendimento do qual inflamado e intoxicado esse paciente tá, e monta todo o nosso plano de tratamento dentro desta base. Então a gente não faz a biorressonância. Eu tenho conhecimento, tenho formação, posso estar utilizando, mas toda a formação eu criei para que o paciente, que o profissional tenha a liberdade de não precisar recorrer a ela, tá bom? A Lidiane está perguntando quando abre as inscrições para o curso. A formação Expert em Melasma, as inscrições para a nova turma da formação vai se abrir no término do workshop O Efeito Rebote, que vai acontecer segunda-feira, dia 19, às 20 horas. Então, se você quer estar entre as primeiras inscritas para ganhar condições especiais, você precisa estar no workshop O Efeito Rebote. Se você não se inscreveu ainda, digita melasma aqui, que você vai receber o link ali no seu direct para você fazer a inscrição. E quem estiver ao vivo no workshop vai ter a oportunidade de entrar entre as primeiras na formação Expert em Melasma e ter condições especiais também, tá? Então a próxima turma vai ser só no segundo semestre do ano de 2025. Então é a última oportunidade que você tem para entrar ainda na formação nesse primeiro semestre de 2025, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Tainá, faz 3 meses que ganhei um bebê, minha memória tá péssima. Preciso suplementar e conseguir pôr tudo em prática e em estudo, com certeza, tá? E isso é natural, porque você tá num boom hormonal ali, você acabou de ter uma bebê, provavelmente deve estar ali na lactação, se você tiver, né, ainda estiver amamentando o seu bebê de livre demanda. Então aí você dividiu vitaminas e minerais durante a gestação, tá dividindo agora no aleitamento. Tem o esgotamento emocional também ali do sono, né, a privação do sono no aleitamento materno, se você estiver fazendo, né, o aleitamento materno de livre demanda. Então tudo isso influencia, mas você conseguir trazer essa reposição para você, com certeza vai conseguir te ajudar a sair desse cenário o mais rápido possível, tá bom? Eu acho que eu respondi todo mundo que tinha de dúvidas aqui, então eu queria aproveitar, Sheilaína, te agradecer por você ter disposto do seu tempo para estar aqui pra gente. Eu sei que o seu dia foi super corrido, né, de várias tarefas para você fazer, e mesmo assim você ficou aqui com a gente. Então gostaria de agradecer pela oportunidade de ter você aqui na live comigo. É uma honra e um prazer ter você dentro da formação Expert em Melasma. Gostaria de aproveitar e agradecer também cada um de vocês que ficaram nessa live, que compartilharam com a gente aqui desse conhecimento. Então eu quero agradecer. E amanhã nós vamos ter a nossa 4ª live. Amanhã eu vou falar do impacto do fígado no atendimento do melasma. Então a importância da gente ter uma saúde hepática para refletir no clareamento natural, já que a nossa famosa glutationa ela é produzida pelo nosso fígado. Então eu vou falar do impacto do fígado no tratamento do melasma amanhã. Então eu convido vocês a estarem aqui com a gente. Amanhã a nossa participante aqui, a minha mentorada, vai ser a Lélia Mesquita, um grande case de sucesso aqui da formação Expert em Melasma também. E vai ser uma honra receber aqui vocês novamente. Então, Sheilaína, obrigada de coração. Foi uma honra, muito obrigada pelo convite, né? Eu só tenho a agradecer, só tenho gratidão, né? E assim, para você, mensagem agora para você que tá aqui, que tá indecisa, que não sabe se tá fé não, eu só digo para você, venha, que você não vai se arrepender, né? Amanhã você pode estar aqui como eu compartilhando, né? O seu crescimento, o seu destaque, né? A sua área aqui em Fortaleza, pra você ter noção, não tem uma outra pessoa que trabalha com esse olhar integrativo, que trabalha dessa forma com melasma. Então, como a Kelly falou, eu não preciso ser referência apenas em Fortaleza, né? Você pode ter referência em qualquer lugar do mundo, né? Porque a FEM possibilita isso, o atendimento online, ele te dá liberdade geográfica, né? Então, muito obrigada, Kelly, pelo carinho de sempre, pela atenção, pelo cuidado, por ter desenvolvido esse método tão maravilhoso, por dividir conosco tanto conhecimento. Foi uma honra estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, Sheilaína. Fica com Deus, pessoal. Até amanhã na nossa live. Tchau! Tchau.